Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. Realização Grande FM. Nosso podcast de hoje vai falar de um dos 4 elementos da natureza e talvez um dos mais importantes para a existência da vida na Terra. Vamos falar da água. A importância da água do planeta é de tamanha proporção, posto que é um elemento essencial para a sobrevivência de animais e vegetais na Terra, além de fazer parte de inúmeras atividades dos seres humanos. A falta de água é uma ameaça, uma vez que a água é fonte de vida. Estamos tão habituados à presença da água que só damos conta da sua importância quando ela nos falta, mas isso precisa mudar. Preservar os recursos hídricos é preservar a nossa existência. Para se ter uma ideia, a maior parte das células do nosso corpo possui água, por isso, ingerir água é uma necessidade do corpo humano. Fique com a gente, nosso podcast Grandes Fatos, Água, o líquido precioso, está começando. Vamos juntos beber desta fonte de conhecimento. Grandes fatos. Aconteceu, a gente informa. A água está relacionada não só com o surgimento de vida na Terra, mas também com a sua evolução. Quando o planeta é visto do espaço, o azul se sobressai pela enorme quantidade de água no planeta, já que cerca de 70% da superfície é coberta por água. Entretanto, a maior parte da água no planeta é salgada. Há apenas 2,7% de água doce e desse percentual, apenas 0,1% corresponde à água doce disponível para utilização. Para que possa ser consumida sem apresentar riscos à saúde, ou seja, tornar-se potável, a água tem de ser tratada, limpa e descontaminada. Tratamento de água é um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são aplicados na água para que esta fique em condições adequadas para o consumo, ou seja, para que a água se torne potável. O processo de tratamento de água a livra de qualquer tipo de contaminação, evitando a transmissão de doenças. Para esclarecer um pouco mais sobre a água que consumimos no nosso dia a dia, o diretor regional da Grande Dourados da Sanesul, empresa de saneamento do estado de Mato Grosso do Sul, Madison Valente, conversa com o nosso repórter Daniel Santos e já começa falando qual o caminho e procedimentos a água passa antes de chegar na residência das pessoas. A Sanesul, ela adota todos os procedimentos, tudo aquilo que a legislação exige com relação à questão da qualidade da água. A Sanesul cumpre todas as portarias do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós temos uma vigilância sistemática diária, onde nós fazemos coleta da nossa água para testar a qualidade. E fora isso, nós temos organismos externos, que fiscalizam, e atestam a nossa qualidade. Bom, você já abordou aí a questão do trabalho rigoroso que a empresa tem nesse sentido com relação à qualidade da água servida à população douradense. Isso é feito constantemente? Quantas vezes por mês esses testes são realizados, Madison? Eles são diários, Daniel. Os testes são todos os dias, pode-se observar que nós temos equipes nas ruas fazendo as coletas. Nós temos laboratório, na nossa regional, nós temos químicos, que fazem esse trabalho, onde nós temos coletas sistemáticas de hora em hora em vários pontos da cidade. Bom, hoje o país passa por uma crise hídrica, muito grande, e há a possibilidade de algumas regiões do país sentirem esses efeitos com a falta de água nas casas da população brasileira. Aqui no Mato Grosso do Sul, qual a situação e especificamente em Dourados? A Sanesul trabalha apenas com água do Rio Dourado, além dos superpostos furados aqui. Qual é a quantidade? Quanto vem de água do Rio Dourado e quanto é produzida nesses superpostos? Daniel, Dourados, nós temos o sistema, aproximadamente 50% da água que abastece a cidade é do Rio Dourado e os outros 50% são por superpoços e outros poços menores, poços de menor profundidade. Essa quantidade de poços, faz com que a gente tenha uma produção aí de 75 mil metros cúbicos dia. Isso
Dourados, felizmente, né, por todos os alertas da questão da escassez hídrica, por todos os alertas do INMET, né, nós estamos numa situação privilegiada porque nós não temos nenhum risco, porque o nosso manancial superficial, que é o Rio Dourado, embora tenha baixado o nível, mas nada alarmante, né? Os nossos lençóis subterrâneos estão preservados, né? Então, nós estamos aqui sobre o aquífero Botucatu ou o aquífero Guarani, ou seja, é uma região privilegiada. Dourados tem uma segurança hídrica aí de pelo menos 20 anos. E, às vezes, quando a gente... Hoje, Dourados está num patamar totalmente diferente e, às vezes, a gente fica muito tranquilo porque Dourados não falta o produto água. Nós temos alguns desafios ainda a transpor, né, que é a questão da ordem de manutenção. Podemos provocar alguns transtornos, né, mas a gente tem uma questão, assim, uma segurança, uma tranquilidade de pelo menos ver a cidade com água, né? Enquanto a maior parte das cidades do Brasil discutem a questão da escassez hídrica, onde a água de forma permanente não é uma realidade para a maioria das cidades brasileiras, Dourados né? No momento que as pessoas abrem a torneira tem água. Inclusive isso é um problema para nós, né? Que as pessoas são tão seguras que a água tem o tempo inteiro, que muitas delas, quando reclamam falta d'água porque nós estamos fazendo manutenção, a gente vai identificar que essas pessoas não são capazes de colocar um reservatório de 500 litros. Quem tem um reservatório de 500 litros de água em Dourados não percebe falta d'água. Bom, e mesmo assim, né, em cima de tudo isso que você falou, há uma preocupação com o desperdício de água. Inclusive o governo do estado, em mensagens divulgadas aqui na Grande FM, alerta para isso. Aqui em Dourados também, o trabalho é o mesmo? O trabalho é o mesmo, né? Porque não é o fato de nós termos abundância que, muito pelo contrário, né? Isso exige de nós uma responsabilidade muito grande. Se nós buscarmos aí no imaginário, eu, por exemplo, sou de uma geração que tratava a água como elemento infinito, ou seja, que a água nunca ia acabar. E hoje nós sabemos muito bem que a água é um recurso finito, que precisa de cuidados. Nesse sentido, Daniel, a Sanesul vem tomando medidas, né, como foi noticiado, inclusive, por vocês em primeira mão. Nós começamos a instalar em Dourados válvulas redutoras de pressão. Estaremos instalando 22 válvulas. Instalamos uma grande válvula agora aqui na região do Guaicurus. É aquele mesmo sistema utilizado em São Paulo? Oi? É o mesmo sistema utilizado em São Paulo pela Sabesp? Exatamente, a tecnologia que estamos importando da Sabesp e que nos possibilitará diminuir perdas, né? Porque a grande parte das nossas perdas é no período noturno, ou seja, das 10 da noite às 6 da manhã, o sistema fica estanque, né? Não há consumo, fica pressurizado e isso começa a arrebentar as nossas redes. Então essas válvulas fecharão, né, 90% aí do sistema e liberará a água aí a partir das 5 da manhã. Esse é o nosso propósito. Então isso vai fazer com que a gente diminua de forma significativa aí as perdas de água, esses rompimentos de redes e ramais, né, que fazem parte aí do nosso cotidiano e que exige tanta manutenção. Quando a água é captada de mananciais subterrâneos por meio de poços, não é necessário que ela seja tratada em um ETA, apenas recebem dosagens de cloro e flúor nos reservatórios. O sistema de água potável é um conjunto de estruturas, equipamentos e instrumentos destinados a produzir água de consumo humano, a fim de entregá-la aos usuários em quantidade e qualidade adequadas, tendo um serviço contínuo a um custo razoável. Os sistemas de abastecimento de água geralmente contêm os seguintes componentes: obras de captação, estação de tratamento, redes de distribuição e conexões domiciliares.
Após todo o trabalho da Sanesul na captação, tratamento, análise e distribuição, é importante que a população também faça a sua parte para garantir que a água continue em perfeitas condições de ser consumida, como realizar a limpeza da caixa d'água a cada 6 meses e verificar se as tubulações de suas residências estão em boas condições, sem vazamentos, por exemplo. E Madison, diretor regional da Sanesul, encerrou a conversa com Daniel Santos, dizendo como é o trabalho da empresa nesse sentido de preservação dos nossos rios e mananciais, além do meio ambiente de forma geral. Fazer saneamento básico, né, na verdade, é promover equilíbrio ambiental. Ao passo que você estende, como nós já estendemos para 100% da população, a água tratada, ao passo que nós estamos na casa de 82% de rede coletora de esgoto, e queremos em Dourados, daqui a 5, 6 anos, elevarmos isso a 100%, automaticamente nós estamos revertendo ao meio ambiente um grande benefício, porque você não tendo o esgoto, né, a fossa séptica, você está preservando os mananciais, você está dando uma contribuição ao meio ambiente. Então a Sanesul tem uma ação permanente, constante, com relação à questão da preservação ambiental. Em todas as causas ambientais, sempre a Sanesul está pronta, né, a contribuir. Grandes Fatos, uma realização da Grande FM. Cerca de 2/3 da superfície da Terra são cobertos pela água, em estado líquido, oceano, mares, lagos, rios e águas subterrâneas, ou estado sólido, geleiras e neve. Uma parcela significativa destas águas encontra-se em permanente circulação, sob a ação do calor do sol e dos ventos. Essas águas se transformam em vapor, constituindo o chamado ciclo de água ou ciclo hidrográfico. A importância do ciclo hidrográfico é vital para a biosfera, o conjunto de seres vivos da Terra e seus habitats. Os seres humanos utilizam a água não só para beber, mas também para realizar grande quantidade de atividades. As principais são a agricultura. A maior parte da água utilizada na agricultura, a irrigação das plantas é indispensável para a produção de alimentos. Nas indústrias, a água é utilizada nos processos industriais, incorporada nos produtos e na limpeza dos espaços. E o consumo. A água é essencial, por exemplo, para a limpeza, higiene e cozimento de alimentos. Vale lembrar também que a distribuição da água pelo planeta não é regular. Em muitos lugares, ela ainda é escassa, dificultando a ocupação do espaço e seu aproveitamento pelo homem. Preservar o ciclo vital da água é preservar a natureza. Em muitas regiões da Terra, o ciclo natural vem sofrendo muitas alterações. As principais ações para preservar a água são proteger os mananciais, reflorestar margens dos rios, evitar desperdício, utilizar de forma consciente, tratar os esgotos. Os intensos desmatamentos fazem com que a água precipitada em forma de chuva escorra mais rapidamente, reduzindo a infiltração no solo e a sustentação dos recursos da água. Isso acaba levando ao desaparecimento no período de estiagem, ou chamadas secas. Pela qualidade de vida hoje e pela sobrevivência de gerações futuras, é preciso proteger os mananciais, recuperar os rios poluídos e incentivar a educação ambiental e uso consciente da água. Esse foi o podcast Grandes Fatos de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.